Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Aqui quem fala é a escritora Renata, psicóloga antroposófica, Renata Mônaco. Para quem conhece, para quem não me conhece, prazer conhecê-los. Bom, hoje eu quero falar sobre o amor, aquele amor que eu dividiria em três partes: o amor infantil, o amor idealizado e o amor divino. Muitas vezes, né, nos deparamos e esperamos, principalmente na infância, receber amor, né, dos pais, principalmente, dos cuidadores, né, responsáveis. E naquele momento é uma necessidade essencial para a vida, né, para se levar por toda a vida. Quando isso muitas vezes não é recebido na infância, acaba existindo uma falta. Tal falta que, no sentido humano, é normal, a gente sempre vai buscar algo a partir da falta, principalmente em relação ao amor, né? Não é à toa que quando viramos, né, nos tornamos adultos, melhor dizendo, buscamos, né, o amor do outro na relação amorosa, a partir das nossas identificações, a partir também das nossas faltas, acredita? E aí você vai buscando, buscando, buscando esse amor, né, durante a sua vida. Porém, existe esse amor que eu nomeei aqui, um amor infantil, também na fase adulta, que eu diria que é quando você espera o outro dar para você o que seria as suas necessidades e não somente o amor. Mas por quê? Por vezes esse amor é tão forte, essa falta, né, como necessidade, né? Que você espera que o outro faça isso por você. E aí existe, né, as expectativas. E quantas expectativas nós temos em relação ao outro, em relação ao nosso parceiro ou a nossa parceira. E isso acontece com todos nós, humanos. Estamos aqui, isso faz parte também do que é ser humano também. Mas, neste ponto desse amor infantil, na vida adulta, eu digo, existe, claro, muita frustração, porque também existe muita expectativa, né? A expectativa maior do outro suprir de alguma forma a sua falta, o seu vazio, o que te faltou durante a sua infância, né? E claro, isso é compreensivo e, e muito, realmente muito compreensivo, né? Porque, de fato, não tem uma pessoa que não vai ter essa falta. Até porque é algo que realmente, como eu disse antes, vou ser redundante aqui, mas para repetir de fato, que é um ponto importante, a solidão é humana, é um aspecto do que é ser humano. Então, esse vazio ele vai existir, né? E é tão importante a gente, ao longo do tempo também, ir aprendendo a lidar com essa solidão durante a vida. E muitos buscam fugir disso o máximo possível, outros se afundam nessa solidão também, por não conseguir compreender, muitas vezes, a própria história ou a sua dor. Mas também há aqueles que buscam e conseguem lidar com essa solidão como um caminho de solitude, um caminho de encontro consigo mesmo, um momento para si, uma descoberta, né?
um lugar que pode ser acolhedor, pode ser caloroso também. Mas isso é assunto para outro episódio aqui no podcast. Mas voltando para o amor, existe esse amor, né, infantil, cheio de expectativas. Quantas vezes você que está aí me ouvindo, esperou que, né, o seu parceiro fizesse um carinho, né, um afeto, demonstrasse um amor assim em palavras, às vezes até em gestos de afeto, de um abraço, de um toque, ou que fizesse algo para você no dia a dia. Nossa, a pessoa nem lava a louça, nem me ajuda em casa. Ou, nossa, eu queria tanto sair, mas a pessoa nem faz nada. Isso tudo diz sobre necessidades, né? Que essas necessidades, elas também, no fundo, é o amor que está nessa base do que faltou, mas não só pela falta, né? Que não é possível que haja somente a falta no mundo, existe aquilo que é, né? E esse o que é, eu diria que é o seu amor perante a si mesmo. E quando você consegue identificar as suas próprias necessidades a partir do seu próprio amor, você consegue dar-se o amor que você espera do outro. Qual que é a virada? O que eu costumo dizer para os meus pacientes é essa virada de chave, né? Você pega a sua chave dourada e você consegue abrir a porta. É quando você identifica as suas necessidades, não somente como faltas, mas como ponte daquilo que já é seu. Ou seja, esse amor que você tanto espera do outro, no fundo você já tem em si. E por que eu digo isso? Normalmente, eu vi isso muito no meu trabalho na clínica, no meu processo interno também, de que normalmente o que você espera que o outro te entregue nesse amor infantil, se ficar só neste lugar, eu digo, no fundo, você já entrega isso para o outro. E se você entrega isso para o outro, isso já é seu. Já está em você esse amor. Então, o ponto de virada de chave é: então dê a si mesma esse amor. Dê a si mesmo este amor. Ao invés de ficar na expectativa. Porque assim, a expectativa, por vezes, você se frustra, ou por vezes você fica na falta. Tudo é uma escolha na vida, né? Então, este é um caminho terapêutico, é o caminho do autoconhecimento também, claro, e é um exercício diário, realmente um exercício. Porém, existe um ponto de cuidado, que é, a gente está falando também da solidão e o amor, nesse ponto, do amor infantil. E existe um cuidado importante em relação ao outro e a si mesmo, que é você não se fechar para nesse sentido de não, agora eu vou dar amor só para mim, só eu posso me dar amor, só eu vou ser capaz de suprir isso. Se você ir por esse caminho, é construtivo até certo ponto, mas você vai encarar a solidão, porque não vai ser, entre aspas, suficiente. Não porque o seu amor não basta, mas existe algo que o ser humano busca, que transcende a isso, que aí eu vou ligar ao que é o amor divino. Por outro lado, se você também só espera que o outro te dê o amor que te falta, as suas expectativas, você fica no amor, né, que eu digo aqui, um amor infantil, que é como uma criança que ainda espera receber dos pais, por exemplo, né? E qual que é o meio do caminho entre esses dois pontos aqui? É você dar a si e você também aprender a receber do outro.
E eu diria até um terceiro para acrescentar você vai aprendendo a comunicar. Olha, assim, é assim eu gosto de ser amada, é assim que eu me sinto amada. Você comunica com o outro. Principalmente eu digo aqui na relação amorosa, né? Nossa, isso me faz sentir amada. Por exemplo, quando você cozinha para nós, faz uma comida gostosa, eu me sinto tão amada. Ou, nossa, quando você me abraça, eu me sinto tão amada. Ou quando você me elogia, eu me sinto tão amada, né? Aqui estou dando exemplos até ligados ao livro que ficou bem famoso e é uma teoria bem legal das 5 linguagens do amor. E aí também é um assunto para outro episódio, se vocês quiserem, comentem aqui embaixo que eu posso falar sobre isso também. Bom, e aí vamos para o amor idealizado. Este amor, ele tá ligado a tudo isso que eu disse, mas ele tem uma parte que, que também dói, mas também tem força. A força é você olhar o que é real, né? Por quê? Principalmente, eu não diria somente, mas principalmente nós mulheres, nós temos esse projeto do que é uma relação amorosa, do que é o casamento. Nós idealizamos a partir também do que aprendemos, seja positivo ou negativo, como referências dos pais e afins do mundo, a gente aprende, mas criamos nesse sentido um ideal. E esse ideal também está ligado a expectativas, e o quão é importante nesse ponto de expectativas a gente olhar o que é real. Qual que é a realidade? Por quê? Eu vejo muito também dizendo na clínica, no meu trabalho, o quanto as mulheres, né, principalmente que são as mulheres que buscam mais autocuidado, as mulheres buscam se cuidar mais, isso é um ponto assim muito positivo, né, de quem somos, mas é, é de mulheres assim em geral que vivem frustradas, ah, vivem uma vida que não queriam estar vivendo, muitas vezes por dificuldade de expressar suas necessidades, entra naquele ponto de dar o amor a si mesma, e entre tantos outros pontos, né, de que a mulher se doa demais também perante a família, ao parceiro, aos filhos, o peso que também é isso, né, do cuidado, cuidado, cuidar, a ponto de uma certa também anulação de si mesma. E isso é muito doloroso, isso é uma dor silenciosa, uma dor que muitas vezes não é dito, não é falado, mas é algo necessário para ser dito entre mulheres, para mulheres, e a gente precisa pôr essa dor para fora, né? Existe um aspecto do trauma que, nesse sentido, de certa forma, é um coletivo, né? Um trauma coletivo, que se você não expressa esse trauma, ele fica, né? E o quanto eu vejo na sociedade, quanto isso é silenciado, quanto isso é até invisível, né? Mas você que está ouvindo aí, com certeza você sabe o que é sentir isso, o peso do que é a anulação de si mesma numa relação, a idealização e a frustração disso, e a bola de neve que acaba acontecendo muitas vezes nas relações, né? Num casamento, na relação amorosa e afins. Nisso também há uma dor. Então, um caminho nesse sentido, desse amor idealizado, primeiro é reconhecer, né? Porque também é o que a gente aprendeu, né? Principalmente na infância, é esse amor das princesas.
né? É, é receber, né, o beijo encantado e ser salva pelo príncipe, muitas vezes, né? Hoje em dia isso está mudando, existem as princesas mais guerreiras, independentes, o que é muito positivo também para uma construção de outro lugar da mulher na sociedade, né, para gerações mais novas. Mas para nós, de forma geral, a gente, como mulher, somos sonhadoras, né? E nisso a gente idealiza, e nisso a gente sonha. E é tão bom sonhar, é tão bom sonhar. E eu digo aqui: sonhe, sonhe com a família que você queira, o amor que você queira também na sua vida, a relação amorosa que você quer, né, para sua vida. E sustente esse sonho, mas não como algo idealizado, ou aprendido, ou repetido em padrões. Que se questione, seja crítica até nas suas idealizações, para que, nesse sentido, você consiga olhar o que é real. Se você já tem uma relação amorosa, um casamento, filhos e afins, você consegue ver o que está real ali do seu lado, está do seu lado, está na sua frente, está na sua cara. E aí, óbvio que você vai se frustrar, ficar triste com raiva, ou seja o que for, porque não é o idealizado. Mas quando, a partir do que você identifica como idealizado, principalmente sobre valores, virtudes, você consegue ir compreendendo e olhando também na sua frente os valores de um lar. Para além das expectativas, existe o que é as virtudes de uma família, de um casamento, de uma relação que você gostaria. No fundo dessa idealização dos seus sonhos, existem essas virtudes, esses valores que são muito mais importantes. E quando você olha para o seu entorno, na sua realidade, você pode identificar essas virtudes e valores, ou se não, construí-los na sua vida. E este é o movimento de se responsabilizar pelos seus sonhos, porque você é capaz de realizar todos os seus sonhos. Eu acredito nisso, né? Se eu aprendi na infância a sonhar, eu posso acreditar também que eu posso realizar os meus sonhos. Eu acredito nisso. Então você também pode realizar os seus sonhos. Mas, né, há esse movimento de conscientização que é necessária para este amor idealizado. E vamos para o terceiro amor, que eu diria que o amor divino. O ser humano, para além daquele aspecto que eu disse que é um dos aspectos, que é a solidão, que ela é humana, existe um aspecto do que é o ser humano, que somos nós, que buscamos sempre a espiritualidade, não como um sentido religioso das religiões. Aqui eu não estou trazendo dogmas e nada sobre isso, independente da sua religião. Existe o que humanamente nós buscamos, que é um olhar espiritual, uma busca espiritual perante a vida. E isso nos dá um ponto crucial, que é a esperança. Se nós, humanos, não esperamos que o futuro seja positivo, que algo de bom aconteça, a gente fica num lugar de dor, de pessimismo, de solidão muito grande. Então, a esperança ligada à espiritualidade, que é, no fundo, você esperar algo divino, algo que transcende o ser humano, é algo maior que nós.
esteja em nós também. E eu tenho como parte de mim, da minha história, e aqui eu não estou dizendo que eu estou certa em relação a isso, mas é uma percepção, uma concepção de que o amor divino ele está em tudo, em todos e em mim mesma. Eu aprendi com meu pai que o amor, né, de Cristo, né, de Jesus estava no meu coração. Jesus estava no meu coração. E aqui, né, fui criada, né, com a Igreja Católica. Isso é algo muito forte também na nossa cultura, mas não pondo aqui só a parte da religião em si, mas como esse divino em nosso coração. Não importa o nome que você queira dar para isso, é Buda, é Oxalá, enfim, não importa, porque no fundo é uma coisa só. É o Deus só, Sol, né? O Ra, enfim, muitas culturas apareceram e no fundo é sobre a mesma coisa, né? Para quem estuda sobre o sincretismo religioso. Mas para além disso, né, trazendo esse parênteses aqui, saindo do parênteses, eu diria, existe esse amor divino que nos impulsiona, no fundo, a nos transcender no nosso processo do autoconhecimento, da nossa jornada, do que é a vida. E é o que, no fundo, também, que eu vejo que é o maior amor, o que seria aquele amor altruísta, que foi este amor, né, que Jesus nos que, que Jesus nos deu, né, que Jesus teve perante a humanidade. Não é mais aquele amor, e aí voltando nos outros que eu citei, o amor que espera do outro somente receber. Não é o amor que é idealizado, né, cheio de expectativas de que tem que ser do jeito que eu quero, ou seja, um amor egoísta. É o amor que ele olha o que é real, ele olha toda a humanidade em suas qualidades e defeitos e imperfeições e abraça inteiramente toda a humanidade e a si mesmo neste movimento. Este, para mim, é o amor divino. Quando você consegue aceitar você mesma inteiramente em tudo que você é, nas suas dores, nas suas imperfeições, nas suas qualidades, nos seus defeitos, nas suas virtudes e valores e tudo que é a sua alma, e para além de você, né, que não é só olhar o seu próprio umbigo, né, que egoísta somos todos, mas para além disso, quando você consegue transcender que é esse olhar à humanidade, falar, nossa, a humanidade tem, tem coisas são terríveis, tem coisas absurdas que a gente vê em notícias e acontecimentos, fala, nossa, como isso é possível de acontecer? Mas mesmo assim, de alguma forma, com uma esperança, com essa busca espiritual de algo bom ou algo maior que nós, você consegue abraçar também, não só a si mesmo, mas também toda a humanidade. E aí é um momento, para quem já sentiu isso, mas expressando assim um sentimento que eu já tive muitas vezes, que é você sente o seu coração nesse sentido preencher de um amor tão grande, mas tão grande, que a única coisa que dá para fazer com isso é você jogar para o mundo, para todas as pessoas que estejam passando por tudo e qualquer coisa, por todas as pessoas na humanidade. Este é o amor divino. E eu acredito que ele exista em cada um de nós.
E é nele que já não é mais o que eu quero ou o que eu necessito, não é mais o que eu idealizo, nem a própria realidade. É o amor que transcende. É o amor que ultrapassa até as barreiras de quem você é. E de uma forma divina nos conecta como humanos ao divino. E é nesse momento em que, para mim, o divino nos toca. O divino também me toca nesse momento e eu toco o divino. Assim como aquela imagem do Michelangelo quase tocando o dedo de Deus e Deus também quase tocando o dedo do ser humano. É naquele espaço existe um amor que eu vejo, trazendo uma imagem assim muito espetacular que eu tive o privilégio de ver recentemente também lá em Roma. E foi muito emocionante para mim, assim, eu chorei horrores ver aquela magnitude que é, né, a Capela Sistina. Mas é nesse ponto de quase tocar o dedo de Deus que existe o amor do divino perante nós e o amor nosso, meros mortais humanos, perante o divino. E é nesse sentido que eu vejo que é necessário a gente ter, ou melhor dizendo, é preciso ter esperança. Esperança de que não estamos sozinhos, o divino está conosco, está em nós. Para mim, isso é o amor divino. Isso é espiritualidade, isso é o amor altruísta, o amor divino. Eu espero de coração que essas palavras tenham tocado o coração de vocês. Se fizer sentido essa reflexão para você que está ouvindo, comente aqui embaixo também, compartilhe com mais pessoas. É uma reflexão. E eu queria finalizar com um texto que eu escrevi e me fez refletir e me fez gravar esse episódio de hoje. Então, eu vou finalizar com este pequeno texto para vocês. O amor maduro é identificar como o outro expressa seu amor e aprender a recebê-lo, ao invés de ficar na falta ou expectativas. E dar a si mesmo o amor que te falta, pois você já o tem em si. A solidão é humana, mas o amor é divino. E está em tudo, em todos e em você mesmo, no seu coração. Obrigada por ouvir até aqui. Até o próximo episódio.